descontado direto no salário é mais fácil, que já vai aparecer no contra-cheque. Se não, um documento ali, né, um cupom ali que você está pagando a pensão, ou seja, você ter também, além, porque a planilha é os cálculos, mas você ter como provar realmente que aquilo ali está, você não tem mais condições, né, de estar lidando com aquela dívida, você vai ter que deixar de pagar, porque entre comprar alimento e pagar uma dívida, a pessoa, né, vai comprar alimento, se precisar comprar medicamento, ela vai comprar o medicamento dela, porque é essencial à vida, né? Exatamente. Então, acontece essas situações. Até receita médica, demonstrando que medicação de uso contínuo também é importante, né? Ter também para ter como comprovação. Ele se torna um gasto fixo, né? Exatamente. Em relação a essa questão dos desafios, tem um ponto que eu acho que é um desafio muito grande. Vários esforços torcedores para provar lá. Porque a lei fala que o pagamento ele deve ocorrer em até 5 anos, né? Dentro de 5 anos. Então, é um desafio. Se for uma pessoa muito endividada, nós temos 2 pontos. O primeiro, nós vamos provar que ela está super endividada. Depois, nós temos que apresentar um plano de pagamento dentro de 5 anos, que não ocorra esse superendividamento no período posterior à proposta que nós vamos apresentar. Então, esse também é um desafio. Ou seja, vamos colocar aqui uma pessoa que ganha um salário mínimo. Eu vou colocar em números para a gente, que acho que fica mais fácil para visualizar. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, né, que está com uma dívida de 15 mil reais. Nós vamos apresentar um plano de pagamento para ela em 5 anos. Mas esse plano não pode onerar o salário dela, porque nós provamos anteriormente que ela está superendividada. Então, esse plano, ele não pode ultrapassar o percentual do superendividamento que nós vamos apresentar. Então, esse também é um desafio. Ou seja, primeiro provar o superendividamento, depois apresentar um plano que não ocorra um superendividamento futuro, também é muito importante. Porque se, porventura, apresentarmos um plano de pagamento que esteja fora do superendividamento, também pode ser indeferido pelo juiz. Né? Porque o juiz vai pensar, ele está superendividado, mas o pagamento futuro, o plano de pagamento futuro, também vai ocorrer um superendividamento futuro. Então, esse também é um critério que nós temos que analisar antes de apresentar o plano. O senhor concorda comigo, doutor Ronan? Doutora Silene caiu rapidinho, ela já volta, mas pode comentar, doutor. Eu acho perfeito. Eu acho perfeita a sua colocação. Gente, isso é um terreno novo, né, que vai ter muita análise, tem que contextualizar cada caso, nós temos que relativizar cada caso, né, cada caso vai ter um novo cenário, enfim, né, mas é mais ou menos isso mesmo, vai ter que ver quanto que ele ganha, né. Agora, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, quando eu falo que eu já enfrentei ao longo da advocacia situações que o banco consumia todo, né? Porque eu sempre volto nessa teoria, né? Os bancos, as financeiras, etc., trabalham em cima da teoria do dano eficiente. Os bancos estão lesando. Quem entrar na justiça, eu vou resolver a situação. Então, você pensa que essa lei vai poder ajudar tantas pessoas, porque tem pessoas que estão em situações que não é possível que o banco fica com todo o dinheiro, e fica. Porque eles trabalham em cima da teoria do dano eficiente, lesam aqueles poucos que vão entrar na justiça, o banco resolve o problema. Então, isso acontece. Uma coisa que eu estava pensando, quando fiz a leitura dessa lei, eu pensei naquela situação do cartão consignado. Porque tem um empréstimo consignado e tem um cartão consignado. E o cartão consignado é muito pior que o empréstimo consignado, porque o empréstimo consignado, você encontra ali, você consegue visualizar o termo final do contrato. O meu contrato termina daqui 5 anos. No cartão consignado, não. O cara paga, fica devendo, paga, fica devendo. Tem gente que o banco está consumindo lá mais de 50% numa dívida que é infindável. Então, essa turma do cartão consignado, que tem várias ações na justiça tramitando, a pessoa querendo se afastar dessa armadilha, dessa areia movediça, que a pessoa não sai, vai ser beneficiado com o cartão consignado. Isso eu falo servidores públicos, militares, falo de muita gente, pensionistas, totalmente... E é uma prática abusiva que, lamentavelmente, o nosso poder judiciário não consegue. Então,
Tá pagando, eu lembro que foi no meu escritório um tempo atrás, um militar, ele tinha pago 10 anos de cartão. E se ele não entrar no justiça? Então a gente, em resumo, tem que ver esses poréns ainda que vão aparecer, né? E com isso eu emendo aqui uma outra perguntinha. A Maria Eunice, quais as estratégias poderiam ser usadas em detrimento a essa lei? No caso, pelo que eu entendi, a defesa, né? Qual o ponto? Essas lacunas que ainda existem, não ter jurisprudência sobre a situação. Como podem ser essas estratégias para, no caso, usar em detrimento da lei? Do ponto de vista estratégico, eu trabalho muito na minha advocacia, muito no ponto de vista estratégico, né? Até mesmo porque a justiça é muito leniente à política de juros, essa política de agiotagem, né? Infelizmente. Então, eu trabalho muito na linha da estratégia, né? Então, eu volto nesse ponto. Quando você, doutor Israel, chegou no seu escritório, uma pessoa superendividada, a primeira coisa que o advogado tem que fazer é o seguinte: analisar, né? Contextualizar se o caso apresentado envolve, você está diante de um subendividado. Você vai analisar, igual a doutora Roseli, tudo que ele ganha, o que o banco está consumindo do seu salário, ele ganha 10 mil, o banco está consumindo 6 mil reais. Sobra para ele 3 mil, 2 mil, e tem várias despesas, né? O que sobra, né? Quando você, lógico, o advogado vai ter que fazer uma análise, depois, aquela análise inicial, depois passa para o Poder Judiciário. O segundo passo é a questão aqui entra a doutora Roseli. Se a pessoa, você pisou no seu escritório, ele é um subendividado, vou trabalhar com perito. Primeira coisa, fazer 2 cálculos. Primeiro, vou chamar de revisão contratual. Vou estabelecer um cálculo que eu quero fazer a revisão contratual através desse novo plano de pagamento, através dessa nova lei. Juros remuneratórios a 12% ao ano ou a troca dos juros capitalizados pelos juros lineares. E o segundo cálculo, valor capital emprestado mais correção monetária. Bom, segundo passo. Terceiro passo, já entra na questão da negociação com o banco. Eu vou notificar o banco. A lei me faculta isso, né? De tentar, posso tentar na via administrativa, na via extrajudicial. Notifico o banco. Lógico que vai depender muito da situação financeira do cliente, por isso que cada caso é um caso, né? E eu vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que meu cliente tem uma dívida de 100 mil reais. Estou subendividado. Feito o cálculo com a doutora Roseli, caiu para 50 mil a dívida, pela metade. Eu vou perguntar ao cliente: você tem condições econômicas de pagar esses 50 mil em 5 anos? Ou 60 parcelas, que vai fazer a importância de 833, chega a 900 reais? Aí ele fala assim: ok, eu posso pagar. Então, beleza. Se ele sinalizar positivamente, então você vai entrar com a ação, você vai tentar, evidentemente, na via administrativa ou na judicial, apresentando ao banco um novo saldo devedor. Pela nova lei, agora minha dívida é 50 mil reais. Se o banco não aceitar, ou então você manda uma notificação para o banco não responde a missiva, então, evidentemente, o quarto passo é a judicialização. Né? Eu até recomendo, gente, isso é muito interessante. Eu recomendo entrar com a ação. Você pode entrar com a ação no JEC, Juizado Especial, e na Justiça Comum. Eu prefiro na Justiça Ordinária Comum, por quê? Primeiro que eu vou pedir a justiça gratuita. E é subendividado, seria da doutora Roseli, incoerente pagar as custas processuais. A pessoa já está na condição de subendividado, porque é uma ação mais morosa. Eu não tenho pressa, gente. Quando você está negociando com o banco e você quer realmente abaixar seu saldo devedor, você não tem pressa. Quem tem pressa é a parte contrária. Então, entra com a ação na Justiça Comum, mas a pessoa o advogado também pode fazer a opção de entrar com a ação no Juizado Especial, mas eu prefiro na comum, no caso. Se o banco não aceitar o acordo, né, vai ter uma audiência conciliatória, evidentemente, o juiz, se ele entender que ele é um subendividado, vai fazer o plano judicial compulsório. Acabou. Então, vai estabelecer há 5 anos para o pagamento dessa dívida. Agora, vamos imaginar uma situação um pouco diferente. O seu cliente, ele pode pagar a dívida, caiu de 50 mil a 25 mil. Tem isso também. Mesmo com o novo plano, né, doutora Roseli, a pessoa não vai ter condições ainda. A pessoa ainda não tem condição nenhuma. Então, vai ser cada caso um caso, né? Caiu de 50 mil para 25 mil. Ele fala: não, Rona, eu posso pagar, mas não posso pagar em 5 anos.
Eu posso pagar em 6 anos. Eu posso pagar em 7 anos. Beleza, ok. Aí, a estratégia vai ser um pouco diferente. O advogado também vai notificar o banco e vai propor, olha, eu quero fazer a repactuação da dívida